este material para todos vocês. O treinamento Lean Six Sigma White Belt, ele faz parte de uma jornada de aprendizado em Lean Six Sigma White Belt, Lean Six Sigma Yellow Belt, né? Então, eu gostaria de fazer a apresentação, me apresentar a Boxplot, para que a gente possa estar alinhados e afinados com relação à nossa metodologia. Hoje, a gente está no primeiro dia, nós vamos trabalhar das 8 às 10. Se o conteúdo terminar antes, a gente conclui antes. Está previsto para a gente estar concluindo às 8, às 10, aliás. Se a gente concluir antes a jornada, a gente faz a conclusão, tá? Então, vou começar aqui fazendo a apresentação. Bom, meu nome é Léo Sion Prachedes, pode me chamar de Léo Prachedes, né? Eu sou o fundador da Boxplot Gestão e Desempenho. Nossa expertise é justamente na área de melhoria contínua, desenvolvimento de melhoria contínua, com ênfase em cadeia de suprimento. Porém, não é somente na área de cadeia de suprimento, é apenas a nossa especialização, apesar de que o conteúdo de melhoria contínua, o conteúdo de gestão da qualidade, de Lean Six Sigma se aplica a todas as áreas, né? Então, eu sou Black Belt, certificado Black Belt, eu sou especialista Lean, especialista em gestão de mudanças organizacionais. Eu sou pós-graduado em gestão de projetos, MBA em gestão de logística e supply chain. Tenho 20 anos de expertise em planejamento, liderança e gestão operacional, tática e estratégica. Eu já atuo na área de indústria, na área de varejo de bens e serviços, trabalho também com empreendedorismo durante muito tempo. E sou professor de gestão de melhoria contínua e fundador da Boxplot Gestão de Desempenho. A Boxplot é uma empresa nova, ela é novinha, né? A gente está fundando esse ano, agora 2022, o nosso principal propósito é justamente unificar os conceitos de melhoria contínua, os conceitos de gestão e mudanças organizacionais, gestão de mudanças organizacionais e cadeia de suprimentos. O nosso viés, a gente trabalha muito com aplicabilidade prática, porque o, como é que diz, a gente tem muito conceito. O trabalho dentro da área de melhoria contínua tem muita teoria, porém ele funciona basicamente na área prática, né? E a gente tem muitas dificuldades para implementar melhoria contínua, principalmente cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos não é somente a área de logística, não é somente a área de armazenamento. Toda e qualquer empresa tem problemas sérios relacionados com cadeia de suprimento. Qualquer empresa precisa, né, e é onde a gente concentra uma grande quantidade de problemas, né, relacionados com gestão de melhoria contínua. E aí nós estamos iniciando nossa linha de trabalho no âmbito virtual, os cursos EAD, esses cursos que a gente desenvolve, a gente vai falar daqui até durante esses 3 dias de todas as ferramentas que a gente desenvolve, e nós temos uma linha de trabalho que é a linha corporativa, onde a gente implementa nas empresas a parte de PMO, que é o escritório interno de gestão de projetos, onde a gente desenvolve a parte de implementação da gestão de excelência operacional, a gente implementa o programa Lean Six Sigma dentro das empresas, para que a própria empresa toque os seus projetos de Lean Six Sigma, e junto com isso a gente faz o trabalho de treinamento, é, o nosso treinamento como nós estamos fazendo aqui agora, certo? Então, este sou eu, meu nome é Léo Sion, é um nome difícil, um nome diferente, vocês podem chamar de Léo, tá certo? Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem a qualquer tempo, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem fazer, trazer qualquer exemplo, e a gente está aqui para poder fazer uma troca de aprendizado. Durante esses dias aí vocês vão estar aí acostumando com esse sotaque. Eu sou soteropolitano, na verdade eu não sou nascido, né? Eu sou nascido no interior do estado, mas morei a minha vida toda em Salvador, então para quem não está acostumado com o sotaque baiano, vai ouvir aí durante esses 3 dias. É, mas vamos fazer aí uma boa jornada. O que a gente vai ver nesses 3 dias? Nós temos 6 linhas de conteúdo que são conceitualizar. Não adianta a gente falar em Lean Six Sigma se a gente não contextualizar, se a gente não
não trazer primeiro o porquê da melhoria contínua, o porquê da gestão da qualidade, o que é que significa isso. E aí nós vamos falar sobre o que é o Lean Six Sigma, onde surgiu, como que surgiu esse carinha. No segundo dia, nós vamos falar sobre o roteiro da Mike, que é justamente o roteiro estruturado de apresentação e de alcance dos resultados. Nesse mesmo dia, amanhã, a gente vai falar sobre as ferramentas da melhoria contínua. E na quinta, a gente já vai estar trabalhando com um pouco mais de aplicabilidade. A gente vai ver como que você consegue construir um roteiro de melhoria contínua, ainda sendo white belt. A gente vai ver mais amanhã, mas eu já adianto para vocês. O white belt, ele é basicamente conceitual, mas eu gosto de trabalhar já a pessoa tendo possibilidade de implementar. Você já sai como white belt sabendo como é que você começa um programa de Lean Six Sigma, um programa de melhoria contínua, apesar de que o Lean Six Sigma, isso faz parte de rotina, isso tem que ser uma rotina, não pode ser um evento esporádico, alguma coisa que você vai fazer uma vez só, senão não se sustentam os resultados. Mas você já vai sair daqui sabendo como que você começa, de onde você inicia e como que você consegue entender o evento finalizado, que é justamente as entregas do seu projeto de melhoria. E aí a gente vai fazer uma comparação entre o roteiro de Mike com algumas outras metodologias utilizadas, MASP, 8 passos, só para vocês entenderem que existem outras ferramentas também, apesar de que quando a gente fala em Lean Six Sigma, a gente fala do roteiro de Mike. E aí a gente vai conseguir compreender o que é o roteiro de Mike. Como é a nossa estrutura? Né? A gente começa às 20, onde eu faço a apresentação do curso, de 25 às 20h10 a gente me apresenta, já até passando por essa fase. De 20h10 às 20h35 a gente vai falar sobre o conceito de melhoria. De 20h35 às 21h a gente vai falar sobre o conceito de gestão da qualidade. 21h10 às 21h20 a gente para, faz um intervalo de 10 minutos, depois a gente retoma, fala sobre o Lean, fala sobre o Six Sigma, fala sobre a junção, que é a junção dos dois, e aí a gente encerra com dúvidas e encerramento. Quando vocês estavam se ajustando, fazendo a conexão, eu falei que a gente tem o conteúdo estimado para encerrar às 22, sendo que, se a gente conseguir concluir antes, a gente vai finalizar antes, né? Mas a ideia é que a gente encerre até às 22 horas, porque eu fico cronometrando bem o tempo, para justamente não estourar. A gente gosta muito de trabalhar bem com essa questão de pontualidade, de atender rigorosamente os horários. Agora, isso não significa que qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer comentário, vocês vão ficar à vontade para poder abrir o microfone, perguntar, tirar dúvidas, e aí a gente vai ajustando os horários, tá certo? Bom, então vamos começar falando sobre o conceito de melhoria contínua e gestão da qualidade, né? Então, primeiro passo que a gente tem que entender, por que que a gente fala tanto, e muitas empresas falam tanto sobre melhoria contínua, né? Basicamente porque a gente primeiro precisa entender de onde vem essa necessidade. Então, a gente traçou aqui 3 cenários. O primeiro cenário é esse daí, né? É um cenário que um cliente, e quando a gente fala de cliente, é bom a gente deixar claro aqui que cliente não é só o consumidor do produto que você venda, o cliente da sua empresa, quem trabalha, quem tem empresa, ou quem faz parte de uma organização. Não é só o cliente final. Toda pessoa que adquire, que absorve algum trabalho seu, é um cliente seu. Bastou que um colega demande alguma coisa para você e você tenha que entregar alguma coisa para ele, desde um relatório, até uma informação, até um pedido, o que for. Se ele tem que receber alguma coisa que você faz, essa pessoa é um cliente. E conceitualmente ele é um cliente. Cliente não é só aquela pessoa que paga pelo serviço, mas um colega seu. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando de cadeia de suprimentos. Então, uma área, a área de engenharia, por exemplo, ela vai no seu estoque, vai no seu almoxarifado fazer uma requisição de material, requisitar uma determinada corrente de aço 3/8. E aí ele faz o pedido, você vai lá, busca o material no estoque, entrega para ele aquele material em determinado tempo. Este é um atendimento, seu cliente naquela hora é justamente o setor de engenharia. Então, o conceito é esse. O cliente, que é justamente a pessoa que recebe o seu produto, recebe o seu serviço, ele vai te especificar. Ele te diz exatamente o que é que ele quer. Olha, eu preciso desse tipo de item, desse tipo de material, dessas condições, e você, enquanto fornecedor, vai fazer o seu fluxo de produção. A primeira parte aqui é um fluxo de informações.
Ele te passou exatamente o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Você, enquanto fornecedor, você vai providenciar através de um fluxo de produção. Essa informação chega para o cliente. Em cima disso, o cliente vai fazer a avaliação. Se está ok, ele vai manter o seu pedido, ele vai manter a especificação, ele vai continuar servindo. Se não estiver ok, ele vai reavaliar. E aí ele vai dizer, ou ele não vai dizer, ele pode até trocar de fornecedor e muitas vezes você nem sabe disso. Ou ele vai buscar com outro colega seu, ou então ele vai reclamar com sua liderança. Então você muitas vezes pode não estar nem sabendo que ele não está satisfeito. O fato é que este é o primeiro cenário. É quando você é, recebe esta demanda do seu cliente, é um fluxo de informações e você, através de um fluxo de materiais, fluxo de pessoas e fluxo de informações também, você passa para ele e aí ele diz ok ou não ok. Este é um primeiro cenário. Qual que é o segundo cenário da necessidade, da importância da melhoria contínua? O cliente passa para você as especificações, você atende certinho, você consegue cumprir direitinho. Porém, você, dentro da sua área de trabalho, você identifica que você tem retrabalho, a sua equipe trabalha demais, ela tem muita falta, tem muito acidente interno, tem muito problema de estoque, você está tendo perda de rendimento financeiro, você tem problema com equipe, você tem acidente de trabalho. Seu cliente está satisfeito, ele está até satisfeito. Entretanto, o seu processamento interno não está bom. E poderia ser melhor, poderia ter menos retrabalho, poderia ter uma redução de custo, poderia ter redução de estoque. E aí você tem a necessidade de trabalhar melhoria contínua. Terceiro cenário, esse daqui é um dos mais comuns. Um cliente, ele tem as especificações dele, mas ele tem um grande mercado para poder operar. E aí está você aqui no meio, todos os fornecedores, com o seu diferencial, com o seu forma de atender, com suas inovações. Entretanto, em um cenário como nós temos hoje, um cenário de extrema rapidez de informações, o que é seu diferencial hoje, amanhã o seu concorrente vai ter aquele diferencial também. Então, se você entrega algo que é sua identidade, em pouquíssimo tempo aquela identidade vai ser copiada, ela vai ser utilizada pelos seus concorrentes. E aí deixa de existir esse conceito de que você é diferenciado, passa a ser mais um. E aí você precisa, essa conta precisa ser fechada. A gente precisa saber, porque agora? Se eu me mantiver da mesma forma, é igual a Lua. Qualquer operação é igual a Lua. A Lua tem as fases dela. Quando ela não está enchendo, quando ela não está crescendo, ela está minguando. Então, a mesma coisa é o nosso processo de trabalho. Se a gente não tiver o conceito de que a gente precisa estar constantemente eliminando gargalos, constantemente identificando pontos, identificando gargalos, a gente vai, em algum momento, vai estar estagnando. Então, é esta que é é, a grande situação do mercado, está até grifada aqui de laranja. Né? Os seus diferenciais de amanhã serão copiados pela concorrência. E aí você deixa de ser, volta a ser mais um. E aí, no seu fluxo interno, você continua tendo problema, margens cada vez mais apertadas, porque os seus concorrentes estão também de olho no seu forma, na sua modo de trabalhar, eles estão vendo onde é que você está ganhando, eles vão prospectar. Muitas vezes essa prospecção é feita através de prospecção de colaboradores da sua empresa. As empresas perdem muitos funcionários para a concorrência, isso hoje em dia está sendo muito comum. As pessoas saem de uma empresa, vão para outra e levam todo o know-how, levam todo o conhecimento. E aí, nesse processo, o que é que vai acontecer? Ele vai levar todo o seu diferencial adiante. Eu já trabalhei na área de telecom. Na área de telecom isso é muito comum. Então, você trabalha com telefonia, uma operadora, ela está constantemente prospectando profissionais de outra operadora. É uma disputa muito acirrada. Então, o pessoal vai lá, tira um gerente, tira um coordenador de canal, leva para sua empresa, passa todo o know-how, passa toda a sua expertise. Então, isso acontece com muita frequência. E aí, vem aqui na parte de especificações do cliente, e a gente vai falar bastante sobre isso. É o seguinte, o conceito de qualidade do cliente, ele está sempre se atualizando. O que que isso significa? Ainda mais nos tempos atuais, que a gente vai ver na história da gestão da qualidade um pouco mais à frente, que não basta só se preocupar com o que você está entregando para o cliente, tem todo um cenário por fora. Agora, por exemplo, é a questão da sustentabilidade, a questão do mundo verde.
não é? Então, as empresas, elas podem ter uma margem muito boa, elas podem ter uma penetração de mercado muito interessante, mas se ela não estiver alinhada aos conceitos de empresa, alinhada com a comunidade, alinhada com a pauta ESG, que é a pauta de segurança, governança e meio ambiente. Então, ela vai ter problemas. Não adianta ela ser uma empresa top. Se ela tiver problemas com gestão de pessoas, se ela tiver problemas com gestão da comunidade, com legislação, com meio ambiente, então ela vai perdendo diferencial. As indústrias vêm sofrendo demais com isso, né? Indústrias geram estão muito nas regiões do interior, trabalham muito com extração, e aí tem sido alvo muito fortes de influências de ONGs, de novas legislações, então tem sido muito apertado para as empresas estarem trabalhando. São empresas excelentes, mas se não tiver ajustada a pauta ESG, é um exemplo dela, então ela vai estar sempre tendo dificuldade. E os clientes hoje já estão colocando isso como critério. Ela diz assim, ó, não basta você me entregar um produto bacana, não basta você me entregar um produto bom no prazo. Se você vier com problema, por exemplo, de logística reversa, se você não pegar de volta as embalagens, isso aí vai ser considerado uma falta grave, porque a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, a gente precisa se preocupar com essas embalagens, o retorno, a gente não tem como dar destino a esse material. Então, as empresas precisam se reinventar, tem que implementar logística reversa e dar destino a essa logística reversa. Então, o conceito de qualidade ele está sempre se atualizando. O que para o cliente ontem era bacana, era bom, estava satisfeito, agora ele já começa a ter uma outra visão, ele começa a ter uma outra demanda. E lembrando que a gente não está falando só de cliente, comércio, a gente está falando aqui também de clientes internos, pessoas dentro da própria empresa, dentro do próprio departamento, a gente tem esses conceitos de clientes. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre qualidade, né? Então a gente viu até agora aqui, o conceito de qualidade dele sempre se atualiza, beleza. Então o que é qualidade? O que a gente pode dizer que é qualidade? Algum de vocês quer contribuir, quer fazer alguma observação? Fica super à vontade, aqui não tem pegadinha, aqui não tem pergunta do milhão, aqui é só troca de informações, né? Então, quando, por exemplo, a André, ela tem uns requisitos de qualidade quando o assunto vamos dar um exemplo aí, cosméticos. Todas as mulheres gostam de utilizar determinado tipo de cosméticos. Existem padrões de conceito de qualidade. E aí ela vai ver, pô, para mim qualidade é durabilidade, para mim qualidade é se o produto tem um rendimento bom, para mim qualidade é se ele transforma, para mim qualidade é se eu tenho uma facilidade de pagamento naquela loja. Então existem diversos conceitos, na visão do cliente, existem é, diversos conceitos de qualidade. Você quer dar alguma ideia do que você entende, André, como conceito de qualidade? Oi. Eu acho que conceito de qualidade é tudo aquilo que agrega valor para o cliente, né? Igual você está falando, o que pode ser qualidade para mim pode não ser qualidade para uma outra pessoa, né? Então é tudo Maravilha. que agrega assim o valor final para o cliente, né? Exatamente, exatamente. Então é isso mesmo. Quando a gente fala de qualidade, a gente entende que ele tem é, alguns requisitos, não é mesmo? E aí a gente listou alguns aqui, alguns atributos. A medida, o formato, o peso, o prazo, a quantidade, a logística reversa, o local de entrega, a forma de pagamento. Existe também um conceito de qualidade, a margem de erro. O cliente ele tem uma tolerância, ele fala, cara, eu não posso, a gente está falando de logística. Você tem os fretes chamados fretes emergenciais. Aí, quando você contrata um frete emergencial, você diz: olha, quanto tempo você entrega esse material? O cara diz, aí a transportadora te diz: olha, eu te entrego esse material em 24 horas. 24 horas corridas? Sim, tá. Meu velho, se você não chegar em até 30 horas, para mim não atende. Meu critério é até 30 horas. E aí você tem ali um critério de qualidade para uma empresa. Eu já trabalhei em empresas que tinha um frete normal, que a gente chama de frete normal, ou fracionado,
E o frete emergencial era outra empresa, porque a empresa do frete normal não atendia os requisitos de frete emergencial. A outra atendia nesse quesito de margem de erro. Quando a empresa partia para contratar um frete emergencial, muitas vezes o preço do frete saía mais caro do que o material. E aí ela dizia, bicho, eu preciso desse material em até 12 horas. Não, cara, eu consigo entregar. Então, esse aqui era um conceito de qualidade. Então, está relacionado com isso. A exclusividade também é um critério de qualidade. O cliente diz assim, olha, eu preciso que você entregue um produto que é específico para mim aqui. A minha necessidade em termos de, de demanda é uma demanda minha, demanda específica. Eu não encontro esse material no mercado. Então, eu preciso deste tipo de material. E aí, para o cliente, se ele consegue essa exclusividade, que o material dele não seja comercializado para um outro cliente, por exemplo. Então, isso também é conceito de qualidade. E aí a gente fala sobre requisitos do cliente. Está ligado a conceito de qualidade, é como o André bem colocou, ou seja, está dentro da expectativa, aquilo que o cliente entende como norma, aquilo que ela entende como bom. E aí vem a minha capacidade de atender. É como a gente estava falando aqui, olha, o cliente quer que o material emergencial, um frete emergencial, é por uma demanda muito crítica, o material precisa chegar em até 12 horas. Eu tenho condição de atender essa especificação dele? Não. Então não adianta eu entrar no critério de querer fazer parte do rol de fornecedores desse cliente, ou desse colega, ou desse departamento. Se eu preciso estar atento a isso, então o que é que eu faço? Eu preciso conhecer minha operação para enxergar os gargalos e desperdícios, onde que minha operação pode estar comprometida para poder fazer cumprir estes requisitos do cliente, certo? Então, assim, o cliente me diz, eu preciso disso, dessas condições, nessas especificações, nessas quantidades, nesses locais, em determinado tipo de fracionamento, em determinado tipo de embalagem, que facilite o descarregamento. Por exemplo, nós trabalhávamos com uma linha de materiais que eram tambores de produto químico utilizado para concreto. Esses tambores vinham soltos, de um em um. Então, para você descarregar esse material de um em um, e ele não mandava o material em cima de pallets, ele mandava exatamente em cima do lastro do caminhão. Aí o que é que o funcionário tinha que fazer? Ele tinha que subir na carroceria, sair rodando tambor por tambor, colocar em cima de um pallet para vir com a empilhadeira e colocar no chão. Vinha, fazia isso de um em um. E às vezes a gente recebia 300 tambores desses em um turno. Aí o que é que a gente precisou fazer? Nesse quesito, o formato, a forma de entrega, ele não estava atendendo. O cliente não, ele tinha como padrão dele entregar o tambor no lastro do caminhão. E aí entra o conceito de exclusividade. A gente falou, olha, isso não está atendendo. A gente precisa que esse produto seja formatado. Eu preciso que ele venha em pallets. Você vai desenvolver um pallet com capacidade para suportar 4 tambores e eles devem vir filmados. Quanto é que isso vai custar? Isso vai ter algum custo para a empresa? Se tiver, a gente vai avaliar a possibilidade de pagar isso. Porém, o custo que eu estou tendo de descarregar a perda, que muitas vezes tambores desses rolam, cai no chão, quebra, o risco de acidente, a hora homem trabalhada, para mim, muitas vezes vale a pena, e é um descarregamento que eu faço uma vez no mês. Então, para mim é tranquilo, a gente pode admitir esse custo. O cliente diz, não, a gente pode até fazer e não vai onerar. A única coisa que a gente precisa é a garantia de que você vai fazer um pedido que sustente eu ter essa operação. E aí a gente fez uma logística interna para que ele recebia o pedido com 90 dias de antecedência, então ele já tinha condição de se preparar, ele tinha condições de, inclusive, comprar insumos. Foi uma operação muito bem sucedida. E aí reduziu o tempo de entrega para aproximadamente 15 minutos, com uma simples alinhamento de especificações. O conceito de qualidade, não bastava ele me trazer o material naquele tambor, naquele horário, ele cumpria tudo direitinho, faturava certinho, não tinha problema. Porém, a forma de paletizar, a forma de armazenar o material, de me entregar no destino final, não atendia a minha necessidade. E eu não conseguia nem
como é que eu posso dizer, paletizar esse material, verticalizar. Eu tinha que colocar tudo espalhado no chão, então tinha uma perda de espaço muito grande. Então isso é só um exemplo para a gente ver que especificação de qualidade é tudo quando a gente fala em gestão da qualidade. E aí, para poder a gente ter uma definição mais afinada do que é qualidade, muito dentro do que a Andrea colocou, né? Em gestão da qualidade, define-se qualidade como sendo o atributo de aderência de determinado produto, serviço ou processo aos requisitos do cliente. E a aderência também à ausência de restrições do mesmo cliente. O que isso significa, cara? Significa que não basta eu estar atento aos requisitos, eu preciso também estar atento às restrições. E o que é restrição? Restrição é aquilo que não pode acontecer. Por exemplo, olha, você vai me fazer uma entrega dentro de 15 dias, o prazo máximo é 15 dias, beleza, mas não pode entregar final de semana. Então você tem que desconsiderar os dias de final de semana para que você faça a entrega. Isto é restrição. É aquilo que você não quer que aconteça com o seu material, com o seu produto, tá bom? Então isso daí faz parte do conceito de qualidade. Se um cara diz assim para você, olha, André, eu entrego o teu material em até 15 dias, direitinho, no pallet, bonitinho, o produto vai chegar aí de acordo com o que você quer. Mas aí vai no final de semana, então vai no horário estendido, chega no domingo, você não quer esse material no domingo, você está descansando, então você não marcou com antecedência. Muitas vezes o conceito de restrição é isso, olha, não pode vir sem avisar, precisa avisar que vem. E aí você tem ali o cara, não, ele entrou em contato, avisou, estou chegando tal horário, tal dia e tal horário. Então isso entra no requisito de qualidade. Se ele não cumpre isso, mas eu entreguei dentro do prazo, porém foi dentro de uma condição que eu tinha dito que para mim não atendia, que era entregas final de semana, uma entrega noturna, e por aí vai. Então esse aqui seria exatamente o que a gente chama de conceito de qualidade, tá bom? Qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, qualquer comentário, contribuição, fiquem super à vontade, tá joia? E aí a gente falou de qualidade, agora vamos falar sobre o que é gerenciar a qualidade, porque não basta você saber o que o cliente quer, não basta você saber que você consegue entregar, você precisa saber se você consegue garantir que aquilo vai acontecer, que aquele processo vai acontecer do jeito que você está achando que vai acontecer e que o cliente está esperando. Se deixar solto, existe uma grande chance de você não conseguir cumprir, porque alguma coisa pode acontecer. Então, em gerenciamento da qualidade é conjunto de processos e ferramentas para planejar, gerenciar e controlar os requisitos de qualidade. O objetivo do gerenciamento da qualidade é garantir que a entrega final seja exatamente o que o cliente pediu. Então, se você não consegue medir a qualidade, se você não consegue estabelecer parâmetros, indicadores, ferramentas, você não vai conseguir, como é que diz, ter certeza de que no final você cumpriu com aquilo que o seu cliente esperou. Ok? Alguma ideia, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Fiquem bem à vontade. Tá no tempo rápido, tá no tempo devagar, tá dando para entender, tá muito depressa, o que é que vocês dizem? Aqui eu já estou pedindo conceito de qualidade, para ver se o treinamento está atendendo a expectativa do cliente, se está atendendo os requisitos do cliente, está audível, está no fluxo certinho, se tiver ok, se não tiver ok, vocês falam, se tiver ok, vocês falam também. Por enquanto tá ok. Ótimo, joinha. Bom, agora aqui a gente vai falar um pouco falamos sobre qualidade, falamos sobre gestão da qualidade. Esse assunto, ele é, vamos dizer assim, ele é base, mas não é o assunto principal. Por isso que a gente está abordando de uma forma muito superficial, né? Porque para a gente o importante é a gente criar o lastro para a gente chegar onde é que entra o conceito de melhoria contínua. A gente está falando de gestão da qualidade. E aí eu trago essa informação aqui, que é uma cronologia a linha do tempo da gestão da qualidade ao longo da era industrial, que foi há mais ou menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos, né, que foi 1800 e pouco, né, que aconteceu a Revolução Industrial. Então nós tínhamos aí, até então,
os processos não tinham gestão de qualidade. O que se tinha era a expectativa de produção, pura e simplesmente. A partir do momento que a Revolução Industrial ocorreu, existiu a necessidade de você ter algumas garantias, iniciais garantia de produção. Não era garantia de qualidade, de eficiência. O conceito era basicamente, consegue produzir? Então você tinha o quê? Você tinha a figura do mestre. A primeira pessoa era o mestre, era o que ensinava. A função do mestre era ensinar as pessoas a trabalhar. Posteriormente, as pessoas já estavam aprendendo a trabalhar, elas já sabiam, não precisava mais do mestre, elas precisavam ser supervisionadas, precisavam de alguém para observar se elas estavam fazendo corretamente. Então, era uma pessoa com a função de supervisor. Passado o tempo, veio a questão da Primeira Guerra, e na guerra, especificamente no campo bélico, no campo da estratégia, o conceito logístico definiu ao longo da nossa história muitas derrotas e muitas vitórias em se tratando de guerras. Por quê? Porque no front, em regiões distantes, as tropas precisavam de alimentos, precisavam de recursos, insumos, combustível, munição e uma série de materiais. Muitas vezes estavam em países inimigos, muito cansados, precisavam de fardamento, precisavam de abrigo. Então, a questão da logística passou a ser um fator, uma condição fundamental. E justamente com a entrada da logística, precisou-se se preocupar foi a partir desse momento que as empresas, as companhias, começaram a se preocupar com a qualidade, especificamente. E aí elas incluíam a figura do inspetor. Não era mais um supervisor, ele era sim um inspetor, que além de supervisionar, ele observava o conceito de qualidade. Isso por volta da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, começa a entrar em cena a matemática na produção. Ela passa, o conceito estatístico passa a fazer parte, e a gente vai ver até, vai falar sobre isso, inclusive, um pouco mais na frente, quando a gente falar sobre o Seis Sigma. Na Segunda Guerra, a gente já tem a estatística como informação, como conceito de informação, para a gente saber se as coisas estavam acontecendo ou não. Os gráficos de análise, os estudos estatísticos começam a fazer parte na Segunda Guerra. Nesse primeiro momento, eu queria frisar aqui embaixo, a gente está falando apenas que o mote principal era o produto e o consumo. Até então não existia preocupação se estava atendendo a especificação do cliente, se estava de acordo com o que o cliente esperava, não tinha nada disso. O que existia era uma demanda, a demanda reprimida, então a partir dessa demanda era necessário soltar o produto no mercado. Inclusive nesta expectativa aqui, neste formato, a gente entra com o Fordismo. Fordismo entrou, qual foi a sua principal inovação, que para a época foi algo extremamente inovador, que foi a linha de montagem. Antes da Ford não existia linha de montagem, o que existia era a circulação das pessoas, as pessoas ficavam mudando de posição para trabalhar. A partir de Henry Ford, ele implementou a linha de montagem. Então, o material é que ia passando por uma esteira e iam mudando de funcionários, iam mudando de colaboradores, fazendo as alterações, fazendo como é que diz? As intervenções. Então, nisso daí, a gente viu uma grande vantagem para a época que não tinha nenhum tipo de conceito disso, né? Então, a partir desse momento, já existia uma inteligência muito mais apurada no conceito de produção. Quando a gente passa da Segunda Guerra, o mercado já começa a se expandir um pouco mais, não existia ainda essa grande competição, mas as empresas já começavam a abrir os olhos para o consumidor. Não era o cliente, era o consumidor. Então, a partir de certo ponto, as empresas começam a se preocupar com o controle da qualidade. Aqui, nesse período, que dá mais ou menos 1940, 1950, que foi no pós-guerra, entram os requisitos do cliente. Entra em cena as demandas do consumidor. E é justamente a época em que é criado o Lean, em que o Lean é implementado na Toyota, pelos engenheiros Taiichi Ohno e Eiji Toyoda. A gente vai ouvir falar um pouco sobre eles um pouco mais na frente. A partir desse momento aqui,
começa a entrar o controle, a gente controla a qualidade, mas ainda não garantia a qualidade. E isso vem depois do controle da qualidade. Existe aqui uma migração entre consumidor e aí passa a se preocupar com o mercado. Eu não estou olhando mais só para o indivíduo, eu estou olhando agora para uma fatia de mercado por causa da concorrência, correto? Então aqui eu já começo a me preocupar com a gestão para garantir a qualidade, não só eu monitorar e controlar, eu preciso garantir a qualidade. E entra o período de Guerra Fria, período em que a gente estava abrindo as portas para a globalização. E aí a gente passa não só mais a ficar olhando, torcendo para que a qualidade aconteça, a gente começa a fazer o gerenciamento dessa qualidade. Aqui nós já estamos falando dos anos 80 para os anos 90. Nessa virada de chave aqui, no mundo global, um mundo onde as empresas elas deixaram de ter endereço, elas passam a atender qualquer parte do mundo. Hoje já está muito fácil, mas no início dos anos 2000, por exemplo, era uma coisa de outro mundo você comprar um produto importado, mas aconteceu, já começou a acontecer. Então, no mercado global, a preocupação deixou de ser na figura única do mercado, na figura única do consumidor, e passou a ser, como mote principal, a experiência do consumidor. O consumidor estava satisfeito com a experiência, e quando a gente fala de experiência, não é só ele comprar o produto, e sim ele usar, e fazer bem, e trazer o resultado que ele estava esperando. A partir deste momento, entra em figura o compliance, que é a figura da governança, né? A gente tinha aí uma série de problemas, legislações, começam a se aprimorar as legislações, legislação trabalhista, legislações ambientais, problemas jurídicos, então as empresas precisam se preocupar não só em ter qualidade, elas precisam se preocupar também em estarem conforme, elas precisam estar em um cenário de conformidade, principalmente por causa também dos mercados de ações. Vou trazer um exemplo para vocês, as indústrias que possuem capital na Bolsa de Nova York, por exemplo, existe uma legislação específica, não importa de onde a empresa seja e não importa o mercado que ela atue, bastou que ela tenha capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, ela precisa seguir a legislação que chama Lei SOX, que é a lei antifraude americana, que foi criada, inclusive, em função da quebradeira do início do século XXI, nos anos 2005 para 2009, vocês devem estar lembrados disso, que foi o período que os Estados Unidos passou por uma grande recessão em função da quebradeira que aconteceu lá na Bolsa de Valores, aquela questão da crise hipotecária, então aquilo ali afetou o mundo como um todo. Então, para poder evitar que acontecesse novas fraudes, porque isso aconteceu muito em função de balanços fraudados, de informações contábeis e inverídicas, então apertou-se a legislação e as empresas precisam estar adotando normas de conformidade. E hoje a gente está vivenciando a indústria 4.0, que aí justamente entra em cena a questão da inteligência artificial, que garante muito mais qualidade, garante muito mais assertividade, porque o fator humano deixa de ser tão preponderante, mas isso aqui não é geral, né? Isso aqui a gente está falando, por exemplo, de grandes indústrias, e etc., né? Indústrias do ramo de tecnologia. E aí a principal forma, o principal mote de gestão da qualidade é o posicionamento. As empresas têm um posicionamento específico. Quando a gente fala posicionamento, não é só posicionamento de mercado, é posicionamento social, posicionamento ambiental, posicionamento humano, posicionamento com relação à diversidade, então toda uma pauta muito mais ampla para definir o que é qualidade. E a gente entra na era do que chama a era do propósito. O que é a era do propósito? Eu sugiro que, se vocês nunca pesquisaram, que vocês deem uma olhada, tem muita informação na internet sobre isso, que é justamente o seguinte: porque é a potencialização da missão das empresas, né? Ou seja, a empresa existe para quê? Por que ela existe? Ela não existe só para comercializar um apagador de giz, por exemplo. Ela existe porque ela tem um propósito maior, e isso está muito relacionado ao seu posicionamento. As empresas têm que estar muito preocupadas com a questão das embalagens, estão muito preocupadas com o descarte dos resíduos, da questão da diversidade. Então,
A empresa ela tem que ter um propósito mais nobre, não somente ocupar fatia de mercado e não somente ganhar dinheiro, ela tem que ter uma missão, ela precisa ser uma empresa colaborativa, e aí a parte financeira, a parte de resultado vem como consequência, né? Então, essa é a área que é a era que a gente está, vamos dizer assim, vivenciando no momento, a entrada deste cenário, né, deste momento aqui para o nosso mundo corporativo, vamos falar assim, propriamente dito. Então, é isso que seria o nosso conceito de gestão da qualidade, a história da gestão da qualidade, né? E hoje a gente está, de fato, observando aí um grande crescimento no aprimoramento dessas ferramentas de gestão da qualidade. Então, a gente vai dar uma pausa agora e a gente retorna às 20h55. Tá joia? E aí a gente vai entrar na parte especificamente, a gente falou sobre gestão da qualidade, falamos sobre qualidade, conceito de qualidade, e aí agora a gente vai entrar no conceito do Lean Six Sigma, propriamente dito, que é justamente a base para a gente falar sobre o Yellow Belt. Beleza, pessoal? Então, até daqui a 10 minutinhos. Bom, então a primeira parte que nós vamos falar é por que Lean Six Sigma? Não é? Então, nós falamos no primeiro momento sobre a questão da melhoria contínua, a necessidade que nós temos de estar trabalhando estes conceitos, trabalhando a necessidade de termos a melhoria contínua não como um evento temporário, mas sim como uma rotina, como algo que faça parte da empresa, como faça parte do trabalho. Mas não é fácil você fazer melhoria contínua se não existir uma forma estruturada de fazer. Tá certo? E aí a gente começou a ver, beleza, melhoria contínua parte de onde? Parte do conceito de qualidade. Quem é que define qualidade? Quem define qualidade é o cliente. Quem é o nosso cliente? Qualquer departamento, qualquer pessoa, qualquer empresa que demande de nós algum serviço ou algum produto ou alguma inovação. Seja essa temporária, seja essa permanente, constante, todo aquele que busca de nós como é que eu posso dizer, uma demanda, uma determinada solução é o nosso cliente, e ele que vai definir para ele, o que seria conceito de qualidade para esse cliente. Pronto, aí a gente entendeu que qualidade, quem define é o cliente, a gente precisa gerenciar a qualidade, a gente precisa ter meios para definir, para enxergar antes mesmo do cliente falar que o nosso produto, que a nossa solução está chegando adequadamente para ele. Beleza, então eu tenho lá a minha gestão da qualidade. E aí chegamos nesse ponto. Beleza? Gerenciei a qualidade do meu produto, gerenciei a qualidade do meu serviço, identifiquei que o meu cliente não está satisfeito com o resultado, ou eu encontrei falhas e desperdícios que corroem o meu desempenho, seja desempenho operacional, seja desempenho financeiro, seja desempenho de marketing, seja desempenho de posicionamento. Todo e qualquer desperdício não é só na linha de produção, certo? A gente fala de melhoria contínua também, envolvendo outras áreas da empresa, mas agora vamos nos ater a linhas de produção. Então, a gente faz todo esse trabalho, chegamos na gestão da qualidade e a gente identificou, pronto, identificamos que realmente existe problema para ser tratado. E agora? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atuar de agora em diante para que a gente possa solucionar isso, certo? E aí a gente tem uma série de ações que precisam ser tomadas, investigação, controles, dados históricos, isso é uma coisa importante, isso aí fica como dica. A gente costumeiramente percebe que empresas, departamentos, organizações, até redes, que não se preocupam com dados, gestão de dados. É importante a gente ter em mente que qualquer empresa precisa ter um histórico, você está trabalhando lá no seu setor. Qualquer profissional tem que entender que as suas informações, aquilo que você gera no dia a dia, tem que ficar registrado, precisa ter registro daquilo, as informações não podem se apagar. Porque é justamente dentro da cultura do Lean Six Sigma, dentro da cultura da melhoria contínua, sem dados históricos você não tem referência. Não dá para saber se estava bom, se estava ruim, quais eram as condições antes. Então, muitas empresas perdem. E quando a gente fala das empresas, a gente está falando de nós, profissionais. Então, a gente tem que ter ideia de que não é guardar lixo, mas a gente precisa ter registros. A gente precisa estabelecer parâmetros, precisa estabelecer indicadores, precisa saber
quais são os processos que a gente desenvolve e quais são as informações, quais são os controles, quais são os checklists, quais são as informações que devem fazer parte da memória operacional. E isso daí é importante porque num trabalho de melhoria contínua, isso aí é a base, faz parte do início do trabalho, a gente vai ver mais na frente. E aí a gente fala sobre engajamento de time, porque você não corrige qualidade sozinho, precisa envolver o time, precisa envolver as pessoas para poder fazer o engajamento, para poder fazer a correção, para poder trabalhar em cima das causas. Discussão de soluções. As soluções, elas não aparecem do nada, elas precisam ser discutidas, precisam ser ponderadas, precisam ser trabalhadas junto com as pessoas, com os especialistas dos outros setores, ser trabalhado com os clientes. Então, não é nenhum demérito a gente chegar para um cliente e falar, olha, a gente tem um problema que está afetando internamente, e a gente conseguiu identificar onde é que está o nosso gargalo, onde é que a gente está o nosso problema, precisamos de sua ajuda. Então, existem diversas soluções. Então, eu trago aqui o exemplo que eu citei, o exemplo sobre as embalagens dos tambores de produto químico. Eles são tambores grandes, cada tambor tinha em torno de 280 quilos. Então, um tambor de 280 quilos não é fácil de você manejar sozinho, até porque na empresa onde eu trabalhava existia um limite. O funcionário só poderia movimentar materiais que pesassem até 25 quilos. Qualquer material que passasse de 25 quilos, ou ele pedia ajuda, ou ele tinha que usar algum equipamento, que dirá um tambor de 280 quilos, que equivale a 11 vezes o peso necessário, e ele ficava fazendo esse manejo. Em cima disso, nós envolvemos o cliente. Dissemos, olha, a gente tem dificuldade, inclusive, para poder soltar o caminhão. Ouvimos a transportadora, conversamos com a transportadora. Nas primeiras interferências que nós fizemos, os tambores foram colocados em cima do pallet, mas na viagem eles corriam, eles escorregavam do pallet. E aí a gente identificou que tinha uma sobra de espaço no caminhão, que aquela sobra precisava ser preenchida com alguma coisa, ou com algum material, ou com pallets vazios, para evitar que na frenagem os tambores escorregassem de cima do pallet, porque aí não adiantava nada. E muitas vezes acontecia até pior, ele escorregava de cima do pallet e aí tombava, e aí começava a perda já mesmo na viagem. Então, tudo isso foi em função de conversas, em função de discussões, apresentando soluções. Este é o processo de melhoria contínua. A gente identificou que precisava colocar no pallet, colocou no pallet e viu que não estava surtindo efeito por causa da frenagem. Os tambores estavam escorregando, e a gente teve que pensar em soluções para resolver essa questão. E aí o pessoal diz, a gente poderia comprar tem um gancho que você pega tambor por tambor. Eu falei assim, mas aí você está pegando de um em um. A gente precisa otimizar, porque a gente vai precisar verticalizar essa mercadoria. Então não adianta eu ter uma garra para poder pegar tambor. E essa garra é de plástico. O tambor é de plástico, essa garra pode furar o plástico. Então a gente precisa ter, na verdade, um pallet, um armazenamento adequado. E isso foi em função de diversas discussões, a gente conseguiu chegar numa solução. E a gente precisa medir o desempenho. Precisamos ter o hábito de medição. Aquilo que não se mede, não se gerencia. A gente tem que fugir do está bom ou está ruim. Não existe está bom ou está ruim. Tem que ter um indicador. As coisas precisam ser quantificadas. Quem vai dizer se está bom ou não é o cliente e a sua operação. A gente precisa de dados, a gente precisa de números para poder definir. É igual, por exemplo, lei de trânsito. A legislação estabelece a velocidade, ela não diz, olha, vá devagar. Porque o conceito de devagar, para mim, pode ser diferente para você. Para você, devagar é andar 150. E aí ele diz assim, não, a gente tem que ter um número. Qual é o número? 100 km por hora, 120. E aí você estabelece um indicador. Ali é o conceito de qualidade. É o conceito de especificação. Para você estar dentro da norma, você tem que estar abaixo ou até 120 por hora. Por mais que você ache que é devagar, mas quando a gente está falando de conceito de qualidade levando em consideração esse aspecto, se estabeleceu uma medida. E aí, em cima da medida, a Polícia Federal pode dizer, olha, nós estamos com um volume de X quantidade de veículos passando acima da velocidade, acima da média, da velocidade limite, acima do indicador estabelecido. E aí ela vai traçar ações. E aí vem a questão dos planos de ação. Entretanto, eu coloquei essas informações aqui de forma solta. Não é? Se a gente for pegar um problema
e identificar todos esses critérios aqui, todas essas etapas, a gente fica na dúvida por onde começar. Então, eu faço uma pergunta aqui para vocês, se vocês quiserem, para vocês me ajudarem. Se você tivesse que começar, você chegou, gerenciou a qualidade do seu produto ou serviço, identificou que o seu cliente estava insatisfeito, ou então que você estava tendo perdas. E aí você tem essas etapas aqui. Por qual delas você começaria? Vou começar por você, André. Qual delas você começaria? Investigação, né? Primeiro a gente tem que investigar para saber o que está acontecendo. Na verdade, investigar, eu digo verificar os processos mesmo, né? Como que Uhum. eles são feitos na prática, como que é feito hoje, né? O processo em si. Sim, sim, exatamente. Então, esse já é um bom começo. Você diz assim, olha, eu Uhum. preciso mergulhar. Preciso mergulhar no problema, preciso mergulhar no processo para poder entender. E aí você vai desdobrando, você vai. O que é que a gente enfrenta muito daqui em diante, na investigação? Já aqui, como a gente falou, né, nosso propósito é trabalhar a questão do ponto de vista prático. Na prática, aqui você já começa a ter uma série de dificuldades para fazer. Sabe por quê? Porque das empresas o cara ou o cliente vai dizer, olha, cara, isso é problema seu, eu não tenho tempo para poder parar para mexer nisso com você. Aí chama o especialista do outro departamento, o cara vai dizer a mesma coisa, velho, eu não posso me envolver nisso, eu tenho minhas demandas. Aí você vai falar com o seu gestor, cara, a operação não pode parar, você precisa resolver isso rápido. A gente precisa andar com isso. E por que que isso acontece? E especificamente no Ocidente, vamos dizer assim, né? Nós estamos no Brasil e o Brasil trabalha com a referência das empresas do Ocidente. O Ocidente é performance, é desempenho, é resultado, é margem de mercado, é concorrência. Por isso que onde é que está o conceito de qualidade e aprofundamento? Nas empresas do Oriente, é no Japão, especificamente nos japoneses, os chineses também trabalham muito os conceitos de aprofundar as investigações, porque para eles a consistência da operação é mais importante, especificamente os japoneses, os orientais, os ocidentais não. Os ocidentais é aquela coisa, tem que consertar o trem, o avião no voo, e você muitas vezes não consegue fazer isso. Então a gente meio que paga o preço desse estilo de trabalho, que é um estilo muito mais imediatista, é uma metodologia muito mais resultadista, é aquela ideia do foco no resultado, isso aí é uma grande. O cara chega, vai fazer uma entrevista, vai dizer, você, André, qual é o seu perfil? Você é uma pessoa que tem foco no resultado? Aí a pessoa diz, tenho. Não é assim que acontece? Então você diz, poxa, se eu tenho foco no resultado e os processos para eu alcançar o resultado? Eu não posso colocar foco no resultado, gente. Eu tenho que colocar foco na garantia do processo, na eficiência do processo. E aí o resultado ele vem com consistência. Se eu não olhar para o meio, eu não posso ficar olhando para o fim, dizendo, ah, não, meu foco é no resultado. E aí a gente sofre muito com isso, porque na prática é difícil você sequer começar a investigar. Porque as pessoas acham que não tem tempo, o chefe acha que não dá para poder fazer isso, que você tem que focar rápido, tem que sair, tem que resolver logo, e não resolve logo. E o Lean tem essa qualidade. O Lean, ele trabalha com ferramentas que você não para a operação para você investigar os problemas. Por quê? Porque a investigação, ela acontece antes mesmo dos problemas acontecerem, através do mapa de processo, que é que a gente vai falar um pouco mais na frente. Tá joia? Então, assim, a gente tem todas essas etapas aí. E é o que toma mais tempo, podemos dizer, é a quarta linha aqui, ó. Porque para você fazer investigação, você vai ter que ter isso aqui, ó. Engajamento do time. Então, estamos falando de time, não é só o time que está com você, é o time de especialistas, as pessoas que conhecem, o povo da engenharia, o povo de TI, o povo de armazém. Então, todo mundo vai fazer parte disso aqui, o povo de compras. E aí a galera não quer parar. Ah, isso aí não é problema meu, cara. A gente não tem tempo, não dá para poder parar para fazer isso e tal. Ou então existe uma série de eventos. Para você fazer um evento de melhoria contínua, para você fazer um ciclo de Mike que a gente vai ver, ele não se resume a uma data, a um dia. Você tem um cronograma extenso, tem processos, projetos de melhoria contínua que chega a levar 6 meses, e você tem que fazer reunião toda semana. Você precisa envolver as pessoas e tal. Então, se a gente não tiver, de fato, uma cultura da melhoria contínua,
dentro da organização, é muito difícil a gente tocar esses processos aqui. Então, isso tem que deixar muito bem claro e falar assim, e aí, Léo, a gente vai fazer o quê? Vai deixar para lá? Não. A gente vai criar essa questão do engajamento do time, a gente aborda isso no treinamento que a gente faz, que é o especialista Lean. O especialista Lean é um profissional que dentro da empresa ele respira melhoria contínua o tempo todo. E um dos principais braços dele é a gestão de stakeholders. É trabalhar as partes interessadas, envolver essa galera, envolver essas pessoas, estar sempre alimentando de informações, especialmente os sponsors, que são as pessoas que vão patrocinar o seu projeto. Então, o André vai dizer assim, olha, eu quero fazer um projeto de melhoria para o meu departamento aqui, que está tendo muito desperdício, por exemplo, está tendo muito desperdício de hora extra. A gente está gastando, não adianta chamar o funcionário e dizer assim, ó, você não pode fazer hora extra. Ele diz, pô, mas eu faço porque o pessoal precisa do serviço. E aí, o sponsor é o cara que vai dizer para o André, toma aí a chave do setor, pode chamar a galera, pode chamar os funcionários, veja quem é que você quer. Geralmente é o líder do setor e é a pessoa que está esperando o resultado, ele confia no resultado, principalmente porque trabalho de melhoria contínua, ele é muito bonito, trabalho de melhoria, trabalho Lean é muito bonito, mas ele tem que trazer retorno financeiro, especificamente retorno de operação. Nos projetos Yellow Belt, você ainda não tem tanto ganho direto, financeiro. Você tem muito ganho de operação, muito ganho de produtividade. A partir dos projetos Greenbelt, aí você já tem ganhos financeiros significativos, são ganhos importantes. Então, qual é o sponsor que não quer isso? Ele quer. Se você chega e diz assim, olha, eu vou estar dando um retorno anual aqui de 500 mil em redução de hora extra. Ah, o cara vai ficar louco, vai dizer, lógico, vai para dentro. Então, uma das formas que a gente tem para abrir espaço para poder implementar a ferramenta de melhoria é falar com os sponsors sobre dinheiro. O que você vai trazer de ganho? O projeto que eu estou tocando aqui, que eu estou pensando, se você me der, se você confiar, a gente vai fazer um trabalho aqui interessante com o time, para poder fazer uma análise de causa, identificar por que a gente está tendo tanto problema de hora extra, e isso vai representar para a gente uma economia de X mil reais no período de 12 meses, que é o período que é calculado o ganho, né? Quando se fala de um ganho de um projeto Seis Sigma, é um intervalo de 12 meses, você anualiza o ganho. Então, falou nisso aí você já ganha uma abertura muito grande, certo? Então, esse eu diria que é um dos principais obstáculos que a gente tem que romper no primeiro momento. É conquistar um braço forte. E esse braço forte vai ser o sponsor. É o cara que vai patrocinar o seu projeto. A gente vai falar nisso mais na frente. Então, vamos falar um pouco sobre o Lean, certo? Essa criança, né? Eu sou suspeito para falar do Lean, eu gosto muito da metodologia de trabalho do Lean, porque é um trabalho muito consistente, é uma construção muito consistente, é uma construção muito sólida, e os caras pensaram em tudo, de fato, pensaram em tudo. Então vamos falar um pouco sobre a história do Lean. O Lean, ele veio, a metodologia Lean, ela veio depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão estava destroçado, estava sem dinheiro, muito destruído, a moral da população estava muito em baixa, e eles precisavam reconstruir. São povos muito resilientes, e eles precisavam reconstruir o seu país, as cidades que foram afetadas, mas não tinham dinheiro, não tinha espaço, é um país pequeno. E aí eles fizeram o que? Eles precisaram, chamaram os engenheiros industriais, chamados Taishi Ono e Eiji Toyoda, para poder fazerem essa análise. O que eles poderiam fazer para poder ajudar na reconstrução, trazer uma filosofia diferente para poder reconstruir o país. E aí eles receberam muito amparo dos americanos, porque os americanos já tinham uma indústria mais pujante, já tinham um cenário industrial mais pujante, e aí eles somaram bastante com os japoneses. E aí uma das primeiras coisas que eles foram fazer foram visitar as linhas de montagem da Ford nos Estados Unidos. E lá eles conheceram a linha de montagem, que não existia a linha de montagem em praticamente lugar nenhum, era só na Ford que existia a linha de montagem para a produção em larga escala. Entretanto, quando eles chegaram lá, na Ford, eles já perceberam de cara um problema, que era o excesso de
materiais. Apesar de a Ford ter uma linha de montagem, então eles já tinham um esqueleto de produção sem que as pessoas se movimentassem, mas eles tinham, por exemplo, determinadas peças que só eram utilizadas em um carro só, em um modelo. E aí, o que acontecia com aquelas peças? Eles ficavam lá esperando serem utilizadas novamente quando fossem fazer aquele carro novamente. E aí eles perceberam que isso gerava um desperdício muito grande, porque era muito dinheiro envolvido, o Japão não podia fazer dessa forma, porque não tinha espaço para armazenar e nem tinha recurso suficiente, né, para poder trabalhar com tanto material assim. E aí o que eles fizeram? Eles já conseguiram, já de cara entenderam que era necessário reformular o modelo Ford para trazer mais eficiência na gestão dos recursos. E aí eles criaram, em cima da Ford, já com uma visão de mais com menos, o TPS, que era o Toyota Production System. E aí existem duas obras que são bem importantes, eu vou até pegar aqui para vocês verem, dentro desse processo, se vocês querem mergulhar realmente no conceito de qualidade, nós temos duas grandes obras aqui. Só um minutinho. Era para ter separado antes, mas eu não fiz isso. São essas duas obras aqui, ó. O sistema Toyota de produção, além da produção em larga escala, ou seja, ele fala além, não é simplesmente produzir em larga escala, é produzir com inteligência. Esse livro é do Taishi Ono, que é justamente o criador do Just in Time, que é justamente uma dos pilares do Lean, que diz respeito a você trabalhar com materiais somente sob demanda. Isso faz parte do sistema puxado de produção. E a outra obra que é muito importante, que é justamente falando aqui foi a primeira vez que o termo Lean foi empregado, que foi nesse livro aqui, A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro foi escrito por James Womack, Daniel Jones e Daniel Rose. São obras, assim, obrigatórias para quem fala de Lean. Boa noite, Davis. Eu estou vendo sua mensagem agora. Obrigado por você ter vindo. Fica com a gente aí, fica à vontade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fica super à vontade, tá bom, meu irmão? Bom, então, essas duas obras aqui são bem interessantes para vocês, certo? Que se interessaram em aprender mais sobre gestão da qualidade, gestão da melhoria. Já vou colocar agora aqui já, ó. A Máquina que Mudou o Mundo, de James Womack, Daniel Jones e Daniel Rose. Esse é o primeiro, e o segundo é cadê? O sistema, peraí que o teclado deu uma pane aqui, sistêmica. O sistema Toyota de produção, de Taishi Ono. Então tá aí essas duas obras, beleza? Super recomendadas. Então, voltando aqui, quando ele visitou a Ford, esses caras perceberam que eles tinham que criar um modelo mais enxuto, um modelo mais com menos desperdício, com menos materiais, com mais eficiência, com mais inteligência. Quem empregou o termo Lean pela primeira vez não foram os japoneses, não foi Taishi Ono e Eiji Toyoda. Quem empregou o termo pela primeira vez foi justamente nesse livro A Máquina que Mudou o Mundo, que foi James Womack, Daniel Jones e Daniel Rose, que está relacionado Lean, uma palavra americana que significa enxuta. Lean Manufacturing significa produção enxuta, certo? Então foi a primeira vez que esse termo foi cunhado. Uma grande inovação que os engenheiros japoneses trouxeram foi que a metodologia Lean não pode ser um fato isolado, não pode ser um momento isolado, ele precisa fazer parte de uma rotina, ele precisa fazer parte de uma filosofia, tanto que existem pessoas, e eu quero chegar lá um dia, se Deus assim me permitir, transformar a filosofia Lean em uma filosofia de vida. Daí vem o minimalismo,
daí vem fazer mais com menos, daí vem todo esse modelo novo, né, que muitas famílias têm adotado, muitas pessoas também têm adotado essa metodologia, que é, eu não diria que está sendo feito propositalmente pelo Lean, mas é uma implementação da filosofia Lean, que é uma filosofia de mais inteligência, principalmente na gestão dos recursos e na gestão da informação. Beleza, e aí qual foi uma das bases? Né, foi a sistema de produção enxuta como aprimoramento do Fordismo, porque a produção do Ford ela era uma produção estruturada, mas ela não era enxuta. Ela tinha muitos desperdícios, gerava muitos desperdícios. E um dos grandes focos dos engenheiros japoneses era justamente aquilo que eu estava conversando com o André antes, com vocês aqui, aliás, o foco nos processos, para atender os requisitos do cliente. Então, esse é um dos grandes motes do Lean. O Lean não é para dentro, o Lean é de dentro para fora. Então, muitas empresas falam assim, eu não vou investir dinheiro no Lean, eu não vou investir dinheiro em negócio de melhoria contínua, a gente já está atendendo o nosso cliente, mas a questão não é olhar para o mercado interno, não é olhar para a demanda interna, é olhar para a necessidade de você melhorar, porque assim, você vai buscar a perfeição, isso faz parte dos objetivos faz parte dos princípios básicos do Lean, mas você nunca vai alcançar a perfeição, por quê? Porque, como a gente falou, o conceito de qualidade do cliente muda, ele altera constantemente, as coisas mudam, o mercado muda, os seus concorrentes mudam. Você tem fornecedores, que muitas vezes os fornecedores também fazem processo de mudança. Então, as melhorias, elas fazem parte do dia a dia. E se você não olha para dentro, para poder você fazer as suas correções internas, isso vai refletir lá adiante em algum momento. De alguma forma, ele vai refletir no cliente. Ou se você vai continuar atendendo o seu cliente, mas você vai continuar atendendo, como a gente viu no início, tendo desperdícios, tendo riscos de acidentes, até porque as demandas, a tendência é que as empresas produzam cada vez mais, que elas estejam cada vez mais produzindo. Então, isso daí afeta a sua estabilidade, não existe estabilidade. Então, você nunca vai alcançar a perfeição. Por mais que o Lean pregue a perfeição, mas você nunca vai chegar a ter perfeição. Por quê? Simplesmente porque você vai chegar num estado, que a gente chama de estado de padrão, que você planeja um estado futuro, isso aí é conhecimento também, é assunto que faz parte do treinamento especialista Lean, que é o conceito, como é que eu defino a minha evolução? Eu estou fazendo um projeto de melhoria contínua, eu quero chegar aonde com esse projeto? Não é só fazer por fazer, eu preciso definir um norte, onde é que eu quero chegar? E isso chama-se estado futuro. Eu saio do estado atual para o estado futuro. E você vai fazendo isso em etapas. Muitas vezes, quando você chega no meio das etapas, você já tem uma nova visão de futuro. E aí você precisa fazer ajustes no seu planejamento. Então, tudo isso acontece. Certo? Então, se você não bota foco nos processos e vai ficar botando foco somente nos resultados, os problemas vão começar a acontecer e quando você for perceber, eles já estão numa potencialidade muito maior, numa complexidade muito grande. Certo? Então, essa é a história do Lean. O Lean surgiu, de fato, em função de uma necessidade do Japão se reestruturar em condições bastante adversas. E isso acabou se transformando, de fato, numa filosofia de trabalho que muitas empresas do mundo adotaram. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês fiquem super à vontade aí para poder estar comentando e estar trazendo. Tá joia? É só abrir o microfone e pedir a palavra. Fiquem super em paz. Objetivos. Quais são os objetivos do Lean Manufacturing? São basicamente 6 objetivos. Reduzir custos, melhoria contínua, eficiência cada vez maior, cada vez mais, maior capacidade produtiva, aumenta a capacidade de produção, porque você reduz custo e você está sempre aumentando a sua condição, você aumenta a sua capacidade de produzir, eliminação de desperdícios, esse daí também é um dos grandes objetivos do Lean Manufacturing, agilidade de produção, você tem ganho, se você aumenta a sua capacidade de produção, você faz as reduções de desperdícios, você amplia a sua capacidade de produção e a sua agilidade na produção. Você vai reduzindo os tempos. E isso faz parte de um estudo de mapeamento de processo, que é o VSM, a gente vai citar sobre o VSM amanhã.
e melhorias no ambiente de trabalho. Esse ponto aqui é bastante importante, por quê? Porque o Lean prevê não só, ele não fica de olho só no processo propriamente dito da execução das tarefas. A metodologia Lean, a filosofia Lean, inclusive nos pilares, nos 4Ps, ele prevê, ele defende basicamente a necessidade de uma liderança com foco em horizontalização da informação, transparência, fomentar o desenvolvimento. Então, a gente está sempre estimulando as pessoas a buscarem a melhoria contínua, a contribuírem com a melhoria. Foi como a gente estava falando no início, né? Quando a gente fala em gestão da qualidade. É a necessidade que a gente tem de engajar as pessoas. E as pessoas não se deixam engajar se elas não perceberem propósito nas coisas, se elas não perceberem utilidade. Este é um dos grandes desafios das lideranças. A dificuldade que tem de engajar. Por quê? Porque muitas vezes é uma liderança unilateral. Não estabelece uma horizontalidade na informação, não estabelece uma comunicação integrada, não estabelece uma comunicação transparente, e as pessoas sabem disso. Né? E as pessoas sabem que está faltando informação. Como a gente chama muito, né? Qualquer peão sabe que está faltando informação, ele sabe que está tendo alguma coisa diferente ali, porque é onde acontecem os problemas, acontecem no chão, acontece no chão de fábrica, então ele sabe onde é que o negócio está doendo, e aí você não vê aquela informação chegar, não vê aquela informação fluir. E aí as pessoas também ficam sem propósito. Poxa, por que eu pego esse material daqui e coloco ali? Todo dia a minha tarefa é essa. É pegar esse material dali e colocar aqui. O que isso contribui? De que forma que eu contribuo para a empresa fazendo esse trabalho meu? Então, quando o cara tem esse conceito, o que ele vai fazer? Ele, bom, eu sei que se eu pegar esse material daqui para colocar aqui, é para facilitar o atendimento de tal funcionário. Ele já vai dar sugestões. Olha, ao invés de trazer para cá, a gente traz para tal lugar, porque ali para ele é mais fácil. Então, para a gente desenvolver o conceito de engajamento de equipe e melhoria contínua, a gente precisa prestar atenção no ambiente de trabalho. E esse é um dos objetivos do Lean, certo? A gente trabalhar justamente a questão das pessoas. As pessoas não são apenas um enfeite no trabalho. A gente, quando fala assim de revisão de processo, fica parecendo que a gente está de olho somente na mecanização, na automação, e não é isso. No final das contas, a gente sempre vai ter pessoas, sempre vai precisar estar de olho no que as pessoas estão fazendo, né, no que elas estão desenvolvendo para que elas continuem somando. Até porque eu, como líder, você, como líder, as coisas que chegam para você enquanto líder, dependendo do nível hierárquico que você tenha, é de 20% a 5%, ou seja, se você está numa liderança departamental, a liderança de operação, você chega até você mais ou menos 20% das informações acerca dos problemas que acontecem no departamento. Se você é uma liderança a nível gerencial, gerenciamento sênior, diretor, faz parte da estratégia da empresa, já saiu do corpo tático, você está mais ligado na parte estratégica, aí vai chegar a 5% dos problemas. Os outros 95% ficam exclusivos no departamento, ficam exclusivos na área de operação. Então, esse engajamento, essa horizontalização, essa comunicação próxima entre os membros da equipe, saber ouvir, saber estimular o diálogo, isso daí é o que você vai ter de ganho, principalmente com as sugestões. Princípios básicos do Lean. Esses aqui são os 5 princípios que norteiam, que dão base para o Lean Manufacturing. O primeiro deles é o conceito de valor. Reconhecer o conceito de valor é crucial para identificar desperdícios e perdas de eficiência. Por que valor é importante? Porque nem tudo que você faz para atender o cliente gera valor e ele está disposto a pagar por aquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Estamos falando de cadeia de suprimentos. O seu cliente final, que pode ser, vamos dizer, eu trabalho na área de logística, eu trabalhando na área de logística, o meu cliente final vai ser a empresa que comprou um produto e eu como transportadora. Posso ser uma transportadora terceirizada, como posso ser uma transportadora própria da minha manufatura. E eu faço parte da logística. O cliente, ele diz assim, eu estou comprando com você 1.000 apagadores desse daqui, e eu quero que esses apagadores sejam entregues no endereço tal. Ele está pagando
para ele aquele critério de qualidade que esse apagador seja entregue. Então, a logística agrega valor. O transporte agrega valor para ele. Mas a pessoa que fica apertando o parafuso da esteira que você transporta o material não agrega valor para ele. Mas é necessária aquela tarefa, porque senão a esteira não vai funcionar. Então, o que é conceito de valor? Conceito de valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar para ter. É a embalagem, é o produto propriamente dito, é a entrega. Então, são aquelas atividades que fazem parte do produto que ele quer. Se você vai numa confeitaria, por exemplo, e aí para você é importante que você seja atendido na mesa. Aí você chega na confeitaria e o cara diz assim: não, aqui você vai fazer o pedido no balcão e senta lá. E aí a menina leva o produto para você. Aí você diz: olha, esse levar o produto para mim é importante, eu estou pagando para isso, para não ter que levantar de novo e pegar aqui no balcão e levar. Então, esse trabalho de pegar o material no balcão e levar para sua mesa, isso aí você está pagando, faz parte do valor que você agrega ao produto. Agora, a pessoa que, como é que diz, recebe mercadoria lá no fundo, recebe a torta, recebe os salgados para colocar na vitrine, ele não paga para isso. Para todos os efeitos, era como se o produto já tivesse ali. Então, esse trabalho, ele não agrega valor para o cliente, mas é um trabalho necessário. E existem esses conceitos de valor. Por que isso é importante a gente conhecer? Porque é aí que a gente começa a perceber onde estão os desperdícios de dinheiro, de energia, de mão de obra, de espaço, principalmente em tarefas que não agregam valor e que aumentam principalmente o tempo de produção. E aí a gente falou de valor, e agora a gente fala de um segundo princípio básico, que é o fluxo de valor. Sequência de tarefas que agregam valor ou não, que resultam no produto final para o cliente. Isso daqui é o VSM, que é uma sigla que quer dizer mapa de fluxo de processo, mapa de fluxo de valor. É onde você destrincha todas as tarefas que você faz, desde a hora que o cliente pede o pedido até a hora que ele recebe. Você vai listar tudo que é feito para que tenha a ver com aquele material que você está entregando. E aí você vai calcular os tempos, você vai calcular os estoques intermediários. Isso também é assunto, a gente aprofunda muito isso no treinamento especialista Lean, para conhecer exatamente como que você faz um mapeamento de processo, para você enxergar os gargalos. E isso você faz sem acontecerem os problemas. Você está fazendo isso para você fazer a melhoria contínua. Lembra que a gente falou que melhoria contínua é uma rotina, é uma filosofia dentro da empresa. Você não vai esperar o cliente reclamar para fazer a melhoria. Você vai fazer porque você sente necessidade de reduzir os gargalos, de melhorar o seu tempo de produção, de eliminar as movimentações, eliminar os desperdícios. Então, é por isso que a melhoria contínua é algo que tem que fazer parte do dia a dia das empresas, dia a dia dos setores e dia a dia de nós funcionários. A gente tem que ter na nossa rotina, a gente tem que ter na nossa agenda. Você tem que colocar lá 1 hora e meia por dia, alguma coisa tem que estar ali. Poxa, eu não consigo fazer 1 hora por dia, mas você coloca na rotina. Precisa ter rotina para trabalhar conceito de melhoria, para enxergar a operação, para enxergar o seu trabalho, conversar com o seu cliente, enxergar o tempo que você gasta, verificar se aquele trabalho que você está fazendo, se aquilo está agregando valor para o produto final, se você está sendo subutilizado ou se você está sendo superutilizado. Então, esse processo ele tem que fazer parte da sua rotina. Não pode ficar como algo que acontece esporadicamente, tá? Fluxo contínuo. O que é o fluxo contínuo? É uma sequência de atividades ininterruptas que conduzem à entrega do produto final ao cliente em um menor tempo possível. A gente falou aqui da entrega dos tambores. A gente estava dando o exemplo da entrega dos tambores de 280 quilos. Esses tambores fazem parte de uma... Eu não recebo só aquele material.
Eu recebo mais de 10 mil itens, eu recebo uma carreta com mais de 40 itens, 40 notas diferentes com vários volumes. Então, eu preciso entender que o processo de descarregamento, as etapas de descarregamento, elas têm que ser ininterruptas, têm que ser na sequência. Eu não posso ter paradas. Não, eu vou ter que subir no caminhão para poder enrolar um tambor, colocar em cima de um pallet para descer. Isso daí interrompe as atividades. E aí eu tenho perdas. Eu aumento o meu tempo, eu aumento a ineficiência da minha operação. Então, o que é que eu preciso enxergar, inclusive? Eu estou olhando os trabalhos que eu estou fazendo. E aí eu digo, poxa, toda hora eu preciso parar para corrigir tal coisa. Então, toda hora eu tenho que parar porque eu tenho que esperar a informação da pessoa chegar. Eu preciso parar porque fulano não terminou o trabalho dele. Então, isso quebra o conceito de tarefa contínua, de fluxo contínuo. Produção puxada. O que é produção puxada? É a produção sob demanda. Você não faz superprodução. Porque superprodução é um dos desperdícios do Lean. É você produzir demais, porque você gera estoque, você gera necessidade de armazenamento, você gera dinheiro parado com aquilo ali. Então, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma produção que produza sob demanda, que ela tenha a condição de produzir e aí elimina estoque, elimina desperdício de armazenamento, perdas, avarias, controles desnecessários, perda de acuracidade, etc. Então, a eficiência de uma operação com foco na produção puxada é exatamente assim. Você tem a previsão de demanda que ela vai empurrar a produção. Como é que a gente fala produção empurrada? Vamos lá. Você, vamos dizer, trabalha numa indústria calçadista, né? E aí a empresa diz, olha, nós vamos produzir 20 mil pares de sapato por mês. Naturalmente, você está falando de uma determinada linha de produtos que você tem uma perspectiva de consumo. Você tem uma perspectiva de venda daqueles 20 mil. Mas pode ser que você não venda, pode ser que você venda mais. Então, o que é que acontece? Aí você vai produzir sem saber se você vai vender aquele material. Se aquele material já vai para o destino final. E aí pode acontecer alguma coisa e você fica com aquele material paralisado. E isso chama-se produção empurrada, que é aquela produção que ela é feita sem perspectiva de que você vá realmente vender aquele material. A produção puxada, não. Ela é feita em cima de uma demanda já definida. Não, eu estou produzindo porque eu vou precisar de... Já está vendido, vamos dizer assim, já tem fluxo, já tem cliente para comprar isso aqui. É fazendo e entregando, fazendo e entregando. Esse é o conceito de produção puxada. E o que a gente falou no início, o último princípio básico é a busca pela perfeição, que aí é a melhoria contínua, foco na constante eliminação de desperdícios e melhoramento da eficiência. Isso é uma rotina. Lembrando que, assim, como a gente falou, você nunca vai alcançar, a perfeição nunca vai existir, por dois motivos. Primeiro, que seus clientes mudam de conceito toda hora, para ele o que é bom hoje, amanhã não vai ser. E segundo, porque você sempre vai ter aquilo que a gente chama de gargalo. O que é o gargalo? É aquilo que leva mais tempo para ser feito. Você tinha na sua tarefa lá, você levava meia hora para fazer tal trabalho. E você identificou que tinha uma tarefa que levava 10 minutos. Era ela que corroía a maior parte do tempo. Você eliminou aquela tarefa de 10 minutos. E aí aquela tarefa que você fazia em meia hora, você faz em 20 minutos. Poxa, excelente redução. Você reduziu 33% do tempo. Mas aí o seu cliente diz assim, olha, para mim agora vai ser bacana se você me entregar isso em 15 minutos. Aí você agora vai pegar todas as outras etapas e você vai ver onde você consegue reduzir. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, olha, eu não consigo reduzir. Está no limite aqui. Beleza, ou seja, esse é o seu perfeito? É o meu perfeito. Mas para o seu cliente não é mais perfeito. Porque ele está dizendo que ele quer em 15 e você só consegue entregar em 20. Ou você vai perder esse cliente, ou você vai ficar com ele insatisfeito. A chance de você se manter eficiente nesse processo é mínima. Então, este é que é o conceito da busca pela perfeição que você nunca vai alcançar. Justamente por causa desses dois cenários, né? Da necessidade de você eliminar os gargalos. Vamos trazer um exemplo claro aqui disso,
Vocês podem ter vivenciado isso recente, tal, ou então não, mas só para vocês entenderem. A aviação. As empresas, elas têm lutado bastante para poder reduzir o tempo de embarque. E elas ficam monitorando isso o tempo todo. O que acontece? Por um lado, ela quer reduzir o tempo dela no aeroporto, porque ela paga muito para poder ela estar no aeroporto. Cada minuto ali é contado. E, por outro lado, o cliente que usa o serviço aéreo, ele tem um problema do despacho da bagagem. Porque avaria, sumiço de bagagem, demora para poder a pessoa sair do avião. Então, o que é que os clientes têm feito? Os clientes têm reduzido as suas bagagens e têm subido com as bagagens sem despachar para o voo. Quando chega no... E os aviões têm uma estimativa de bagagem que ele comporta no andar onde estão os passageiros. E aí criou agora um cenário complicado, criou um gargalo. Por que criou um gargalo? Porque ele vem, faz o processo todo ali de... Chega já faz o check-in online, não precisa mais passar por aquela fila, então aquelas filas reduziram bastante, só quem tem bagagens muito grandes pega aquela fila, aí você entra, vai fazer o raio-x, né, tira cinto, tira sapato, aquele processo todo, vai para a área de espera. Quando chega na área de espera, ela organiza as filas, vai fazendo a conferência de documentação, e quando chega ali, ela olha e vê que todos os passageiros estão com bagagens. Tá todo mundo com a bagagenzinha ali para poder despachar. E aquilo interfere no tempo de voo. Aí o que é que ela está fazendo? O que o pessoal está fazendo? Eles estão pedindo para despachar a bagagem ali na hora. E aí acaba atrasando o processo. Certo? Eu estou falando isso daqui, vou até acelerar, porque a gente perdeu um pouco de tempo nisso. Eu só tenho mais 5 minutos para poder a gente concluir essa parte aqui. E o que a gente estava previsto para ver hoje, tudo a gente não vai conseguir ver. A gente vai concluir amanhã, mas vai dar tempo. É só porque a gente tem que ter rigor com o horário. Então a gente tem um gargalo ali. Ela tinha um gargalo inicial que era a parte de embarcar as bagagens por baixo, embarcar no compartimento de bagagem. Mas o cliente dela não está querendo mais fazer isso. Ele quer levar menos bagagem para ele já sair do avião direto, não ter que ir para a esteira. E aí criou um novo gargalo. O gargalo agora saiu da mão do cliente, saiu da esteira e foi transportado para a conferência do ticket lá em cima, justamente na hora de embarcar no avião. E aí você tem um problema sério, que é justamente o tempo final, a experiência do cliente, a especificação dele, que é sair mais rápido do avião depois que desembarca, ele não está conseguindo cumprir. Então, isso daí é para a gente perceber a necessidade que a gente tem constantemente de estar trabalhando melhoria contínua. Nós vamos pegar essa parte aqui, vamos falar sobre o Seis Sigma, mas eu vou recapitular isso amanhã, porque a gente tem 5 minutos para poder abordar isso, e é muito rápido, 5 minutos. Eu vou precisar de mais tempo para abordar isso daqui. Aí o que é que eu vou preferir? Eu vou preferir parar, e aí amanhã a gente retoma dessa parte, mas eu vou só apresentar, que a gente falou do Lean, e agora a gente está falando do Seis Sigma. O Seis Sigma, então resumindo, o Lean é isso, né? O Lean é justamente busca pela eficiência na operação, com a redução de desperdício, operação enxuta e fazer mais com menos. Isso aqui é o Lean. E o Seis Sigma? O que é o Seis Sigma? O Seis Sigma é observando essa linha, observando esse fluxo que a gente viu anteriormente, o cliente faz um pedido, eu vou fazer a produção, eu vou fazer a minha logística de entrega e eu vou finalizar o processo de entrega. Aqui eu concluí o atendimento do meu cliente. O que é que o cliente me diz? O cliente me diz o seguinte: eu necessito de uma quantidade X de material, num prazo X, embalado de forma X, com as especificações X, entregues e descarregados dentro de X horário. Esse é o critério do cliente. Para ele, qualidade é isso aqui. E você, como fornecedor, você pensa de que forma? Eu preciso garantir a produção da quantidade X num prazo X, embalado da forma X, com as especificações X, entregues e descarregados dentro de X horário.
Isso daqui é o entendimento, porque ele lhe disse isso e você vai fazer isso daqui. Esse é o seu drama, cumprir com esse compromisso. E aí tem aqui a história do Seis Sigma. Como é que começou o Seis Sigma? O Seis Sigma não começou num boom. Ele vem lá de 1930, primeiros controles de produção, primeiros controles de processo foram em 1930, que foi onde foram criados os gráficos de controle de processo, onde o engenheiro Walter Schulhart, ele controlava estatisticamente um processo, tempo, qualidade, ele criava os conceitos de qualidade e ali ele ia estabelecendo para perceber as variações de qualidade. Em 1950 veio o Lean, que foi a partir aqui, em 1930, ele fazia um estudo estatístico de processos. Em 1950, começou o mapeamento de processos e a visão da manufatura enxuta pelo Lean. Em 1980, aí veio a Motorola com o engenheiro Bill Smith e desenvolveu o Seis Sigma, que é uma escala de qualidade. Ele desenvolveu, qual era a ideia do Seis Sigma? Reduzir a variação de processos e eliminar os defeitos, eliminar as não conformidades. 15 anos depois, o processo deu certo, o processo teve tanto sucesso que a General Electric implementou com Jack Welch, que é um cara que tem realmente assim, uma visão de gestão muito avançada, ele implementou na empresa como um todo a metodologia Lean Six Sigma. Então, o que isso aqui tem a ver com o primeira tela que eu mostrei para vocês? E a gente vai recapitular isso amanhã. Quando a gente faz isso aqui, a gente não faz uma vez só. A gente faz esse atendimento para o cliente diversas vezes ao longo de muito tempo. Depois de um determinado tempo, você vai saber, poxa, eu estou atendendo a especificação do meu cliente, e aí você vai pegar historicamente falando. Você vai pegar o histórico e vai analisar quantas vezes você cumpriu com esse requisito dele. Quantas vezes você falhou, em que você falhou. E aí você vai ter mais ou menos uma percentual de conformidade, ou seja, o percentual de vezes que você acertou, que você entregou exatamente aquilo que o cliente queria. E isso vai estabelecer o seu nível de conformidade. E é essa régua que estabelece o Seis Sigma, que é o que a gente vai ver amanhã. Então, o Seis Sigma, ele tem como base o histórico, mas não é o histórico que estabelece a sua capacidade, o que a gente vai ver também, que é a capabilidade, ou seja, que é a minha probabilidade de entregar certo aquilo que o cliente me pediu. Ele projeta para frente. Ele vai estabelecer uma métrica e vai dizer, em cima dessa métrica, ele vai dizer, olha, o seu nível sigma é tal. Mas a gente vai abordar isso com mais calma amanhã, por causa justamente do horário. Certo? Mas fica tranquilo que a gente consegue, que aqui já estava praticamente nos finalmente, mas isso desperta dúvidas. E aí eu prefiro que a gente aborde isso com mais calma amanhã. Tá bom, pessoal? E aí eu deixo em aberto aqui, quem quiser fazer qualquer observação, quiser fazer qualquer comentário, fica à vontade. Até para poder tirar dúvidas ou então fazer qualquer tipo de observação aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Davis. Tudo bom? É Davis que chama mesmo? É Davis. Davis. Tudo bom, Davis? Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui, velho. Opa! Cara. Tudo certo, né, professor? Tudo ótimo, cara. E você? Tudo certo, graças a Deus. É uma ferramenta bacana, né? O Lean Six Sigma, eu já tinha uma vontade já de aprender, de fazer esse curso e tal. Uhum. Essa oportunidade que você está dando aí para a gente é muito valiosa, né? Não, mas é importante isso que você falou, porque vai ajudar bastante no meu dia a dia. Lá tendo muitas indústrias hoje no estado do Pará. Então, são indústrias grandes e que têm nome, né? Então, a gente precisa também ter uma entrega de valor agregado para o cliente, né? Sim, perfeito. E a gente tem que entregar com responsabilidade, até porque eles têm também os indicadores dele para entregar e a gente está nesse suporte de entregar indicadores para eles também. Maravilha. Então, isso vai ajudar bastante
Inclusive, eu estava trabalhando e aí quando eu vi a mensagem, eu disse, eita, poxa, 9 horas, eu me atrasei. Não, mas Aí não se eu vou... preocupe não, porque eu estou gravando, né? O treinamento ele é gravado e aí a gente vai Excelente. disponibilizar. E aí, se você perdeu a primeira parte, não tem problema que você, no momento oportuno, você para e aí você estuda e captura o conteúdo. A gente vai Pô, vai disponibilizar. ser bacana. O livro, professor, ele não apareceu para mim, não sei se porque não estava para todos, só apareceu a lista de presença do Fóruns. Deixa eu botar aqui. Pronto, são Apareceu. essas duas obras aí, valem muito a pena, Pô, tá? bacana. Você dá uma estudada neles e dá uma lida. São livros, não são livros novos, né? Não é material novo, porém, ele foi, por exemplo, esse livro, o Sistema Toyota de Produção, ele foi escrito, deixa eu ver aqui, cara. Só para você ter ideia, esse que eu tenho na mão aqui, ele é de 2013. É uma reimpressão de 2013. E esse é a máquina que mudou o mundo, esse não, é original, até porque eu gosto de livro antigo. Uhum. Você quer ver de quando ele é? De 92. Esse Tá, daqui, ó. poxa, bacana. Esse é de 92, cara. O primeiro, né? É a máquina que mudou o A mundo. Um livro máquina muito bom. É. Quem está na frente na guerra global da indústria automobilística e por quê? O salto revolucionário do Japão da produção em massa para a produção enxuta. A segunda revolução na produção automobilística. E aqui não tem inovação que suplante a necessidade da operação enxuta, porque os caras chegaram no ponto. Você entendeu? Então eles têm Uhum. realmente assim a tecnologia é muito importante para essa linha de trabalho que a gente atua. Eu acho que vai ser uma das ferramentas que eu mais vou utilizar agora, no momento, nas indústrias, por conta da formação de equipe que eu estou montando, então acho que vai ser bacana. Sou engenheiro também, professor? Não, não, eu trabalho, minha formação é justamente na área de melhoria contínua mesmo, né? Eu trabalhei muito tempo na área de materiais, na área de gerenciamento de processos, na área de gerenciamento de operações, e aí me especializei na parte do Lean, me especializei na parte do Six Sigma, mas não fiz engenharia. A minha área é gestão de pessoas e gestão de processos, né? E aí o que que eu fiz? Eu digo, não, vou pegar toda a minha trajetória e vou transformar em conhecimento e propagar. A gente começou, como eu estava explicando no início, a Boxplot é uma empresa nova, né? Ela foi fundada esse ano. E aí a gente está iniciando o nosso trabalho a ideia é que a gente continue fazendo os treinamentos desta forma, fazendo os treinamentos gratuitos para as pessoas conhecerem. E o nosso principal foco também é trabalhar dentro das empresas, é implementar os escritórios de projetos, é implementar a própria empresa fazer a certificação Lean Six Sigma dos seus colaboradores, implementar o departamento que chama de OPEX, né, que é excelência operacional. Então, essa é a nossa linha de trabalho. Mas a gente está sempre aqui, vai estar sempre aqui fazendo nossos treinamentos aí. Vai, quem sabe um dia aí eu não vou lá para Pará fazer é só receber o convite. É isso aí, com certeza. É isso aí, professor. Vou continuar Beleza? lá vendo os cursos que eu postar lá, vou Pronto, tamo junto fazer aí. Pode bacana. compartilhar com o pessoal, pode indicar, não tem O Heraldo problema nenhum. é um amigo meu de Maceió, é engenheiro mecânico também, ele Aham, é mora em Alagoas, lá em Maceió. Ele caiu porque estava sem áudio, ele estava tentando conectar e não estava conseguindo, aí sim. caiu, aí ele me falou aqui no WhatsApp, ele disse, rapaz, não estou conseguindo escutar nada e tal, não sei o quê. Aí disse Não, que mas amanhã aí vai. já está no final. Isso. Aí eu vou passar, eu vou ver se eu já consigo postar hoje já o curso. Se não, eu posto amanhã pela manhã e aí a gente vai. Eu divulgo com vocês e aí pode assistir, pode baixar também. Esse material também vai para vocês, aí pode ficar sossegado. Bom, mas de toda forma, chegamos no nosso horário, né? A gente rigorosamente encerra aqui às 22 e aí amanhã, às 8 horas em ponto, a gente está começando. Espero que tenha atendido a expectativa. Se tiver alguma observação, aproveita, pode mandar também lá no WhatsApp, qualquer comentário, né? Tirar dúvidas também, a gente está aí o tempo todo aí à disposição.